Salmo 9. Às vezes, a gente tem alguns costumes e a gente repete e não reflete. A gente repete, a gente ouve e reproduz, mas não para refletir em alguns detalhes. São só detalhes. Talvez não faça muita diferença, mas se a gente for atencioso, cuidadoso, a gente também se preocupa com os detalhes. Então, um dos detalhes do livro dos Salmos é na hora de dar a referência, na hora de citar a referência ou o endereço dos textos que estão no livro dos Salmos. Às vezes a gente fala assim, vamos abrir no Salmos 9, né? Como se fosse, ou então, vamos abrir em Salmos capítulo 9. Então, da mesma maneira que a gente, quando vai abrir um hino do cantor cristão, a gente não fala, vamos abrir no Hinos, capítulo 154, ou no Hinos, número 154, a gente fala o quê? Vamos abrir no hino 154, porque o cantor cristão é um conjunto, compêndio, né, um arranjado de vários hinos, mas cada hino é único. Então, o livro dos Salmos é da mesma forma, é o conjunto dos cânticos de Israel, de maneira que o correto é dizermos o número do salmo, na sua individualidade. Então, o Salmo 23, o Salmo 91, Salmo 150. O livro é no plural, porque é o livro dos Salmos, porque são 150. Mas na hora de se referir ao salmo individualmente, é preciso ser feito no singular. Então, Salmo 9. Achou aí? Salmo 9. A partir do primeiro versículo, diz assim a Sagrada Escritura do Senhor. É um salmo de Davi, portanto, salmo davídico. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam.
Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Amém. Vamos orar? Quero orar pedindo a Deus que fale comigo. Se você deseja o mesmo, junte-se a mim nessa oração. Senhor, essa é a tua palavra. Ela foi lida, será exposta, explicada, aplicada. E eu peço ao Senhor que ministre a tua palavra aos nossos corações. A palavra é tua e só o Senhor pode nos servi-la. O Senhor a inspirou, o Senhor a preservou, e esses versos foram escritos há 3.000 anos atrás. De maneira que, atemporalmente, continuam sendo a tua palavra para os nossos corações. Alimenta-nos com a tua palavra, inspira-nos pelos teus mandamentos, motiva-nos pelos teus decretos, ilumina-nos pelos teus juízos, e que a tua lei possa adentrar o nosso coração como uma flecha e nos motivar a obedecer ao Senhor. Fala comigo, pois eu quero te ouvir. Fala o que eu preciso ouvir. Fala e ilumina os meus passos, pois preciso da tua direção. Preciso do teu alimento. Dá-nos nesta hora, pelo teu Espírito, a bênção de pastarmos em pastos verdejantes. Alimenta-nos com a tua palavra, ó pastor de Israel. Em nome de Jesus. Amém. Os efeitos do louvor na vida do cristão. Os efeitos do louvor na vida do crente. Quais são os efeitos de uma vida que louva a Deus? Esse salmo é um salmo de louvor, é um salmo de ação de graças, é um salmo que Davi escreveu num momento muito difícil. Alguns dizem que a melodia em que esse salmo era declamado ou cantado se chama a morte do filho, ou a morte para o filho. E os eruditos vão dizer que Davi escreveu esse salmo de louvor e de gratidão num momento extremamente difícil da sua vida, quando ele então passava por um momento de perda na sua família. E às vezes a gente acha muito difícil, nos momentos difíceis, ter forças para louvar. Ter força e motivação para agradecer a Deus. Mas eu preciso te lembrar que os mais belos hinos de louvor, que as mais belas canções de adoração a Deus, foram escritas em meio às lágrimas.
Portanto, Davi não estava num mar de rosas, Davi não estava no bem bom, mas Davi sabia que o louvor produz efeitos na vida de um homem de Deus. E efeitos bons, efeitos positivos. E é isso que eu quero ver com você nessa noite, porque esse salmo nos mostra claramente os efeitos do louvor na vida de um crente, ainda que ele esteja passando por situações difíceis. O primeiro efeito é o evangelismo. Ainda que esteja difícil, quando começamos a louvar a Deus, o primeiro efeito que surge em nossas vidas é o evangelismo. Todo aquele que louva a Deus é naturalmente um evangelista. O versículo de número 1 diz o seguinte: louvar-te-ei, Senhor, com todo o meu coração. Isso aqui, só essa frase já é uma aula de louvor e adoração. Porque Davi não diz, louvarei o Senhor com todo o meu violão. Davi não diz, louvarei o Senhor com toda a minha harpa. Louvarei o Senhor com toda a minha garganta. Davi não está preocupado com instrumentos. Davi não está preocupado com melodias, porque o verdadeiro louvor brota do coração. Por isso que ele diz, louvar-te-ei, Senhor, com todo o meu coração. Em outro salmo ele diz, preparado está o meu coração, louvarei ao Senhor. Ele não diz, afinada está minha harpa, ensaiada está a minha voz. Não, ele diz, preparado está o meu coração. Porque Deus não ouve lábios, Deus sonda os corações. A Bíblia diz que antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece. Portanto, o verdadeiro louvor, a fonte do verdadeiro louvor é um coração contrito, quebrantado, arrependido e disposto a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E a parte B do versículo diz, contarei. Gente, esse ó deu um parafuso na minha cabeça. É mês da música. Nós precisamos aprender sobre louvor e adoração. Portanto, vou louvar o Senhor, ainda que não seja com todo o meu instrumento, e seja com todo o meu coração. A frase seguinte deveria ser, cantarei. Sim ou não? Na minha lógica, louvarei ao Senhor com todo o meu coração, cantarei as tuas maravilhas. Na minha lógica, eu escreveria esse salmo desse jeito. Primeiro que eu não escreveria que eu louvarei com o coração. Eu diria, louvarei ao Senhor com todo o meu violão. E diria, cantarei das tuas maravilhas. Mas o Davi não é o Manu, graças a Deus por isso. Ele está inspirado pelo Espírito Santo e está ensinando a gente o jeito certo. E o jeito certo é, não se preocupe com o instrumento, se preocupe com o coração. E não se preocupe em cantar, mas em contar das maravilhas de Deus. Confere aí, vê se não é o que está escrito. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Contar é diferente de cantar. Tem gente que canta muito bem, mas não conta nada sobre Deus. O que adiantou? De acordo com o Salmo 9, não muita coisa. Então, o primeiro efeito do louvor na vida do crente é que o louvor produz evangelismo. O louvor produz o ato de contar as maravilhas de Deus. Porque quem louva, fala
das maravilhas de Deus. Em segundo lugar, o segundo efeito do louvor na vida do crente é a alegria. Leia comigo o verso 2. Ele vai louvar ao Senhor com o seu coração, ele vai contar todas as maravilhas, e aí o que acontece em seguida? Alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, agora sim, cantarei louvores. Cantarei louvores. Percebeu a dinâmica e o processo do louvor na vida do crente? Primeiro ele se preocupa com o louvor. Louvar-te-ei. Mas Davi, a situação não está boa. Louvarei o Senhor. Mas Davi, você não tem um instrumento. Eu louvarei. Mas Davi, você perdeu um filho. Você perdeu alguém na sua família. Você não está num momento bom. Louvarei. Louvará como, Davi? Com todo o meu coração. Mas e o instrumento? Não estou preocupado. Mas e a melodia? Não estou preocupado. Eu vou louvar e vou louvar com coração. E vou falar, contar das maravilhas de Deus. Vou falar de Deus. Aí, depois do louvor, depois do coração tratado, depois da boca ter falado do que o coração estava cheio, aí sim é hora de eu botar um sorriso no rosto, me alegrar e cantar louvores a Deus. O que é que a gente faz? A gente inverte o processo. A gente quer cantar primeiro, para depois alegrar, para depois falar, para depois preocupar com o coração e louvar. A gente inverteu o processo. Por isso que o louvor não tem produzido bons efeitos nas nossas vidas. Porque a gente inverteu o processo. A gente confundiu música com louvor. E uma coisa não é necessariamente a outra. Então, o primeiro efeito é o evangelismo. O segundo efeito é a alegria. O terceiro efeito é vitória nas batalhas. Olha o verso 3 e vê se eu estou inventando alguma coisa. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da minha presença. Somem da minha presença, não é isso que está escrito? Os inimigos retrocedem, tropeçam, caem e somem da minha presença. Os meus inimigos, não é isso? Somem da minha presença? Não é isso. O que é que está escrito? Os inimigos retrocedem, os inimigos tropeçam, os inimigos caem e somem da tua presença. Olha o entendimento do Davi. Os inimigos não são meus, os inimigos são do Senhor. Os que se levantam contra mim, na verdade não estão lutando contra mim, porque foi Deus quem me colocou onde estou. Davi era rei e sofria perseguição e complicações, inclusive de um dos seus próprios filhos, Absalão. Ele foi perseguido. Aí ele fala: os inimigos não são meus. Quando eu tenho a vitória, eu não tenho a vitória porque eu sou bom, porque eu sou um estrategista, porque eu sou um guerreiro top das galáxias que venci o Golias. Não, eu tenho a vitória porque o Senhor, aquele a quem eu vivo louvando, faz os inimigos sumirem da presença dEle. Ele está na minha vida. Então os inimigos tropeçam e se afastam, retrocedem e são expulsos, não por mim, mas por Ele. Porque não é contra mim, é contra Ele. Portanto, o terceiro efeito do louvor é a vitória. Mas a gente entende que a vitória é dada por Deus, o Deus a quem louvamos. Em quarto lugar, a justiça de Deus, do reino de Deus, alcança aquele que vive louvando a Deus. Além
alegria, do evangelismo e da vitória, a justiça. E o verso 4 diz que, porque sustentas o meu direito e a minha causa. O Senhor no trono se assenta e julga retamente. Ele, o Senhor, repreende as nações, destrói o ímpio e apaga o nome dessa turma. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Ou seja, nem se lembrar das coisas eles conseguem mais. O que os inimigos de Davi ganharam foi mal de Alzheimer. Até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Por isso que Jesus ensinou: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, não é todas as coisas, todas estas coisas que ele tinha acabado de falar: comida, casa e vestimenta, providência de Deus, todas estas coisas lhe serão acrescentadas, porque o reino justo, verdadeiro, eterno, foi até a sua vida. E vivendo nesse reino, você será justo, justificado pela justiça do rei, mal nenhum, injustiça nenhuma, nada que venha contra a justiça desse rei poderá prevalecer, porque quem está sentado no trono é ele. E ele julga no tempo dele, porque ele é longânimo. Longanimidade, capacidade de ser longo. No grego, macrotúmia, pavio grande. Deus tem o pavio grande. Nós somos pavio curto. Vacilou uma vez, a gente já, dessa eu vou passar. Na segunda já, no máximo na terceira, nosso pavio é curto. Mas Deus não, Deus tem um pavio longo. Deus é longânimo. Vacila uma vez, vacila duas vezes, vacila 3 vezes, 10 vezes, 4 vezes, 12 vezes, 15 vezes, 18 vezes. E tem gente que de tanto vacilar acha assim: ele não vai fazer nada. Quando menos espera, ele se põe de pé no seu trono, estica o cetro e pá! Acabou a brincadeira. Brinca não, hein? Brinca não, que uma hora ele fica de pé, uma hora ele estica o cetro, uma hora o peso cai, e é pesado. Brinca não, brinca não. Número 5. O louvor produz evangelismo, o louvor produz alegria, o louvor produz vitória, o louvor produz justiça e o louvor produz abrigo, refúgio, proteção, amparo. Quem vive louvando, vive abrigado. Quem vive louvando, vive refugiado. Quem vive louvando, vive protegido. Quem vive louvando, vive amparado, porque o Senhor é o nosso abrigo, é a nossa proteção, é o nosso amparo. E o profeta Sofonias sabia muito bem disso. E, aliás, esse é o significado do seu nome. Zafon, em hebraico, esconderijo. Zafon Ia. Ia é o eu sou. Então, o escondido no eu sou, ou esconderijo do eu sou, é isso que significa Sofonias. E o Davi diz aqui, a partir do verso de número 9, que o Senhor é o seu refúgio, é um alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Verso 10, em ti confiam os que conhecem o teu nome, e o Senhor não desampara os que te buscam. Verso 11, cantai louvores ao Senhor. Sabe qual é a palavra original que está aqui no início do verso 11? Aleluia!
no original é aleluia, que significa louvai ao Senhor. Você entendeu a dinâmica da música? Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, contarei das tuas maravilhas. E aí ele vai, depois de ter passado por esse processo, ele então pega o seu instrumento e canta músicas ao Senhor, e ele diz que o Senhor dá vitória sobre os inimigos, porque os inimigos não são dele, são do Senhor. E que esse louvor produz justiça, porque o Senhor está sentado no trono, Ele não está com os olhos fechados, não está com os ouvidos tampados, Ele está de olho, uma hora Ele vai julgar retamente, justamente, e Ele também é o nosso abrigo, um abrigo para o desamparado, uma proteção para quem busca, um refúgio para quem precisa. Aí o que Ele faz? Aleluia! Você entendeu, meu irmão? Louvem o Senhor. É um pedido que Davi está fazendo para a sua congregação, porque isso aqui era cantado na congregação, quando o povo se reunia para adorar a Deus. Ele está dizendo: cantem louvores, para que vocês sejam mais evangelistas, para que vocês sejam mais alegres, para que vocês tenham mais vitória, para que vocês sejam mais justos, e para que vocês vivam amparados em Deus. Cantem louvores ao Senhor, aleluia! E para encerrar, o último efeito do louvor na vida do crente é a coragem, a ousadia. Além do evangelismo, da alegria, da vitória, da justiça, do abrigo, a coragem. Leia o verso 20. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Que nações? As nações vizinhas que atacavam Israel, os inimigos de Davi. O que é que Davi pede a Deus? Destrói eles? Não. Mostra para eles que eles são mortais. Mostra para eles a verdade eterna de que eles não são eternos. Quando o Senhor estalar o dedo, eles morreram. Eles passaram, ficaram para trás, porque o Senhor é eterno, nós não. Então bota no coração deles esse medo. Qual o medo? O medo da morte. O que é que Davi... Gente, não sei se você percebe, eu percebo e fico assim, maravilhado. Em última instância, o que Davi de fato está pedindo é: Senhor, preserva a vida deles. Porque se eles entrar aqui, eles vão perder a cabeça. Eles são mortais. Eles vão atacar a gente vai ter que matar eles, Senhor. Nós não queremos matar ninguém. Ó Senhor, mostra para eles que eles são mortais. Bota medo no coração deles, para eles não invadir a gente, porque quando invadir a gente, o Senhor vai dar a vitória para a gente, então vai ser pior para eles. Você entendeu? Essa é a coragem. Essa é a ousadia que o louvor produz na vida de um homem e de uma mulher de Deus, porque ele sabe que sua vida está nas mãos de Deus, e qualquer um que lhe atacar será, pelo próprio Deus, julgado. Então para que ter medo? Para que ter medo? Se quem está tomando conta da minha vida não sou eu, não é a polícia, não é o alarme, não é a grade. Quem está tomando conta da minha vida é o Senhor que me criou para o louvor da sua glória. Então não precisa ter medo, muito menos medo da morte, porque nós não somos inimigos, nós somos amigos de Deus, e vivemos louvando a Deus, por isso nós falamos de Deus, por isso tem sempre um sorriso no nosso rosto, por isso nós somos vitoriosos, somos justos e amparados, porque o Senhor
é o motivo do nosso evangelismo. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é o motivo da nossa vitória, da nossa justiça e de vivermos amparados. Safonia. Amparados, abrigados, protegidos por Deus, e isso nos enche de coragem, nos enche de ousadia. Por isso que nós não paramos de louvar, porque nós queremos contar as maravilhas de Deus, queremos nos alegrar na presença de Deus, queremos a justiça de Deus, o amparo do Senhor e a ousadia, a intrepidez do Espírito Santo que habita em nós e que não nos deixa temer os nossos inimigos. Todos quantos se levantarem contra o Senhor serão por Ele mesmo abatidos. Assim diz o Senhor. Viva uma vida de louvor, meu irmão. Ainda que as situações sejam difíceis, ainda que as circunstâncias sejam adversas, louve, porque o louvor trará efeitos muito positivos na sua vida e de toda a sua família. Deus abençoe.